gente, quase bom dia. Então, qual é a ideia? Resolver a listinha que eu passei para vocês semana passada, né? A gente introduziu aquele conceito de organizar a separação de misturas em organogramas, e agora eu vou resolver umas questões e algumas delas têm organograma no meio. Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: eu quero obter uma vacina. Ele fala que para obter a vacina eu posso utilizar algumas técnicas tipo decantação, centrifugação e etapas de esterilização. E filtração. Primeira coisa, decantação é sempre quando eu tenho alguma fase que está embaixo da outra. Por exemplo, eu tenho um líquido e coloco um sólido insolúvel, tipo areia. Então essa areia vai ficar embaixo, então ela vai decantar. A centrifugação nada mais é do que um processo para acelerar esse fenômeno que é natural, que é a decantação. Então a centrífuga ela gira, nisso que ela gira, ela força, ela acelera o processo de decantação. Então tem esses pontinhos espalhados, dispersos, e eu tenho esses pontinhos no fundo, o decantado, tá? Então, centrifugação é só para acelerar o processo de decantação. E filtração é quando eu tenho uma mistura heterogênea entre um sólido e um líquido. Novamente, eu posso utilizar o exemplo água e areia. E passando por um filtro, o filtro é capaz de reter esse sólido insolúvel e o líquido passa. Tá? E ele quer saber qual alternativa que está relacionada com esse processo de separação. O item A fala o seguinte: a filtração comum é a realizada sobre a ação da gravidade. Sim, né? O líquido, pela gravidade, ele vai passar pelo papel de filtro e vai deixar aquilo que é insolúvel retido no filtro. Item B, só para a gente ter uma certeza que o item A está correto. Em uma mistura contendo íons amônio e íon sulfato, os íons são separados por decantação. Se ele é um íon, ele está dissolvido em água, então é uma mistura homogênea, então não pode decantar. Em uma solução aquosa de açúcar, o açúcar dissolvido na água é separado por centrifugação. Novamente, se ele fala que eu tenho uma solução, é porque é uma mistura homogênea. Misturas homogêneas não são separadas por decantação, nem por centrifugação. A decantação, a centrifugação e a filtração utilizam filtros para separação. Não, né? Só a filtração que utiliza filtro. Em uma mistura de água e álcool etílico, essas substâncias são separadas por decantação. Novamente, a água e álcool formam uma mistura homogênea, então não pode ser separada por decantação. Então, realmente, o item A. Eu não coloquei em ordem por uma questão didática mesmo. Acho que essa ordem fica mais fácil de a gente trabalhar. Então, a questão 4 fala o seguinte: que na bacia de Campos eu consigo obter até 80% da produção nacional de petróleo, e ele quer obter a gasolina e o querosene a partir do petróleo. Então eu quero pegar o petróleo, que é uma mistura, e separar essa mistura, e parte dessa mistura eu consigo tirar a gasolina e o querosene. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta: o petróleo, ele é uma mistura homogênea. Se eu pegar um estado físico do petróleo, o petróleo líquido, é uma mistura homogênea. Se eu tenho uma mistura homogênea, o tipo de separação de mistura possível é um tipo de separação que eu vou utilizar essa diferença de ponto de ebulição, essa propriedade física. Então, olha, decantação, destilação, filtração, catação e extração com água. A única separação que envolve uma mistura homogênea é a destilação. Só uma observação: o que a gente viu na última aula foi destilação simples. A gente não falou ainda de destilação fracionada, mas
independente do termo, se eu tenho uma mistura homogênea, um dos processos possíveis é a destilação. E a questão não fala se ela é simples ou fracionado. Simplesmente destilação. Questão 5. Marque a alternativa correta que permite a mistura indicada ser separada com o uso de um funil de decantação. Vamos lá, gente. Esse é o funil de decantação. O funil de decantação ele serve para separar uma mistura heterogênea entre líquidos. Então, sempre que eu tenho um líquido que um não é immiscível no outro, então eu tenho, por exemplo, aqui duas fases, esse aparelho ele tem uma mangueira, que tem uma torneira. Abrindo essa torneira, o que eu consigo separar? Aquilo que está embaixo, aquilo que está decantado. Tá? Então, é um material utilizado para separar uma mistura heterogênea entre líquidos. E entre as alternativas eu tenho, olha, água e vinagre, mistura homogênea. Água e areia, mistura heterogênea, só que eu tenho um sólido e um líquido. Água e sal, mistura homogênea. Água e óleo, mistura heterogênea entre líquidos. Água e álcool, também mistura homogênea. Então, serve apenas para misturas heterogêneas. Uma outra observação. A decantação, quando eu tenho um sólido e um líquido, ele não serve como uma separação de fato. Ele é uma preparação para uma separação futura, tipo a filtração. Mas quando eu tenho dois líquidos, a decantação sim é uma separação, porque eu tenho esse material de laboratório que é um funil de decantação. Tá? Questão 6. Ele pergunta qual o tipo de separação de misturas que eu tenho no aspirador de pó. Galera, aspirador de pó nada mais é do que um aparelho que você vai sugar o ar e sujeiras. E em qualquer aspirador eu tenho um filtro. Qual é o papel desse filtro? Deixar o ar passar e reter essa sujeira, reter essas partículas sólidas. Então eu posso falar que o aspirador de pó nada mais é do que um material utilizado no processo de filtração. Não uma filtração que a gente viu na última questão, que era entre um líquido e um sólido insolúvel, mas agora é entre o ar e sólidos, que também é uma mistura heterogênea. Questão 8. Então eu quero separar uma mistura que contém sal de cozinha e areia. Galera, o mesmo exemplo que eu utilizei na aula passada. Vou até aproveitar o organograma. Né? Então eu tenho areia e NaCl. Se eu adicionar água, eu vou dissolver o NaCl, o sal, e a areia ela pode ser removida por filtração. Depois eu posso simplesmente evaporar essa água. Tá? Então eu posso falar que os processos utilizados é um processo de diluição do sal, filtração e evaporação. Tá? Então o item B é o item correto. Questão 9. A questão 9 ela fala o seguinte. Eu tenho no leito de um rio a possibilidade de encontrar ouro, diamante, e como que eu consigo separar esse material? Então, eu tenho a possibilidade de ter ouro junto com aqueles sedimentos, com aquela areia, aquele cascalho. Um processo utilizado era utilizar uma bateia, que era tipo uma peneira, só que sem os furos, onde eu recolhi esse sedimento, que tem uma foto, recolhi esse sedimento e deixava a corrente de água separar aquilo que era menos denso. Então eu utilizava essa corrente de água para poder separar esse sedimento. Depois de separado, ainda tinha alguns materiais que eu poderia confundir com ouro ou não. Então qual era o procedimento? Colocar mercúrio, porque esse mercúrio formava uma solução, né? E essa solução
ela só se formava com o ouro. Então o mercúrio só se misturava com o ouro. Então eu destaquei algumas partes do texto. Então a água corrente é passada para remover a areia. E depois o ouro é dissolvido no mercúrio, mas a areia não. Tá? E ele pergunta, ele quer saber qual é a afirmativa correta em relação a essas afirmações. Então aqui no item A mesmo eu vejo o seguinte, a mistura ouro e areia é uma mistura heterogênea e pode ser separada por levigação. Levigação é sempre quando eu uso uma corrente de água para separar uma mistura heterogênea. Tá? Olha, item B, a mistura ouro-mercúrio ela é heterogênea. Não, se ela forma uma solução, se ela se dissolve, ela vira uma mistura homogênea. A adição do mercúrio à mistura ouro e areia promove a dissolução fracionada da areia. Não, a dissolução do ouro, não da areia. A mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta 3 fases. Não, 2 fases, porque o mercúrio e o ouro formam uma solução homogênea. Os componentes da mistura ouro e mercúrio podem ser separados por centrifugação. Se é uma mistura homogênea, não pode ser separada por centrifugação. Só misturas heterogêneas. Então, realmente, o item A é o item correto. Bom, gente, a questão 10. Deixa eu ampliar esse gráfico. Ele mostra um gráfico que, de cara, eu posso garantir que se trata de uma mistura, não de uma substância pura. Por quê? Porque lá no ponto de ebulição eu tenho um perfil de uma substância pura, que é a temperatura constante quando eu chego numa mudança de estado físico, seria referente ao ponto de ebulição. Mas quando eu olho lá para a fusão, eu não tenho um ponto de fusão. Durante a modificação do estado sólido para o estado líquido, a temperatura continua variando. Então é um tipo de mistura, mas não é uma mistura clássica. É uma mistura que a gente chama de mistura azeotrópica. É uma mistura que tem um comportamento de substância pura no ponto de ebulição. Então realmente o primeiro item é correto. Trata-se de uma mistura azeotrópica. O item 2 fala o seguinte, constitui uma substância pura, polar e oxigenada. Não pode ser uma substância pura. Quanto polar e oxigenada, a gente não pode garantir nada. Mas não é uma substância pura, ela é uma mistura. É obtida por um procedimento que envolve uma coluna de destilação. Se ela é uma mistura e misturas azeotrópicas elas formam misturas homogêneas, então realmente eu posso separar essa mistura por destilação. Então, item correto, item B. Item D, desculpa. Que é o item 1 e o item 3 corretos. Vamos lá, a questão 3, aí sim. Eu tenho uma mistura formada por água, CCl4, sal de cozinha, e ele quer saber como que eu vou separar essa mistura. Primeira coisa, quem é esse CCl4? Que é o tetracloreto de carbono. Ele é um líquido e ele é um líquido insolúvel em água. Vocês não têm obrigação de saber que o CCl4 é um líquido insolúvel de água. Isso apareceria essa informação na prova de vocês. Tá? Mas o aluno de terceiro ano tem essa obrigação de olhar só para a fórmula e saber que trata-se de uma substância que não é solúvel em água. Então vamos lá. Só aumentando esse organograma. Então, em mistura inicial, água, CCl4, NaCl, sabendo que a água e o NaCl formam uma mistura homogênea, a água dissolve o NaCl, e o CCl4 torna essa mistura total heterogênea. Então, como que eu vou enxergar essa mistura? CCl4 embaixo, porque ele é mais denso do que a água, e a água em cima. Então, qual o material que eu posso utilizar para separar essa mistura? Um funil de decantação. Tá?
Então eu posso garantir que essa substância pura 1 é o CCl4. E qual vai ser a mistura restante? NaCl e água. Então de cara a gente pode matar o seguinte, olha. O processo de separação 2 é uma filtração? Não. Se eu tenho uma mistura homogênea, eu não consigo separar isso por filtração. Se eu passar essa mistura no papel de filtro, quem passa? A água e o NaCl. A mistura restante é uma solução homogênea? Sim. É até redundante, né? Se ela é uma solução é porque é homogênea. Então sempre que eu falar que algo é uma solução, já estou deixando claro que é uma mistura homogênea. O processo de separação corresponde a uma decantação? Sim, corresponde. Se eu colocar nesse fluido de decantação, fica o CCl4 embaixo e a água em cima. Abrindo a torneira, quem vai sair? Qual vai ser o decantado? O CCl4. As misturas puras 2 e 3 correspondem a dois líquidos à temperatura ambiente? Não. Eu tenho uma mistura homogênea. Se eu realizar uma destilação simples, eu consigo separar na substância pura água, que é a temperatura ambiente e a pressão de 1 atmosfera, ele é um líquido, e a substância sólida NaCl. Então, a alternativa correta é a alternativa C, onde o item 2 e o item 3 estão corretos. Questão 7. Eu quero separar uma mistura que tem, sabendo que a água e o álcool são miscíveis e o óleo immiscível nestes, e que o álcool tem o menor e o óleo o maior ponto de ebulição. Então eu tenho uma mistura que ela é formada por água, álcool e óleo. De cara, eu posso realizar uma decantação e separar esse óleo. E depois eu posso fazer uma destilação fracionada. E aí, galera, atenção ao seguinte. Semana que vem eu vou fazer um vídeo apenas explicando o processo de destilação fracionada, que é muito parecido com o processo de destilação simples, mas ele tem essa coluna de fracionamento, que é um detalhe a mais. E aí semana que vem eu explico o funcionamento dessa coluna, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma decantação e depois uma destilação fracionada. Era uma questão que não exigia saber o que é destilação fracionada, porque eu não tenho uma alternativa falando de destilação simples. Então, o item E é o item correto. Última questão, gente. Eu tenho um sistema heterogêneo G, eu faço uma operação, eu vou ter um sólido marrom, eu tenho um líquido verde, eu faço uma operação 2, eu tenho um sólido verde e um líquido incolor. Deixa eu aumentar esse organograma, ficar melhor para a gente ver. E ele faz algumas afirmações em relação à composição desse organograma. Galera, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um sistema heterogêneo e depois eu faço uma operação e consigo separar o sólido e o líquido, é porque eu utilizei certamente um processo de filtração para separar esse sólido desse líquido. Tá? Tipo água e areia. Esse líquido verde claro, certamente ele é uma mistura homogênea, onde eu fiz uma destilação simples e consegui separar um sólido verde e um líquido incolor. Assim, o organograma ele acaba aqui. Só que tem uma afirmação no enunciado que deixa claro que o organograma não acaba ali. Ele só foi representado até ali. Porque ele fala o seguinte: o líquido Q, sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica se a temperatura de ebulição variou. Se fosse uma substância pura, a temperatura de ebulição não ocorreria variação. Então eu posso garantir que esse líquido incolor
ele não é uma substância pura. Ele ainda é uma mistura homogênea entre líquidos. Então, eu poderia promover um processo de destilação fracionada e separar em mais líquidos. Aí eu não sei se é 2, 3, 4 líquidos, eu não tenho como saber, tá? Então, a primeira afirmação foi o seguinte: a operação 1 é uma destilação simples? Não, é uma filtração. O sistema heterogêneo G tem no mínimo 4 componentes? Então, no mínimo, ele não está falando, pode ter mais de 4, mas no mínimo 4. Vamos contar. O sólido marrom, um componente. O sólido verde, outro componente. O líquido incolor, que a gente viu que é uma mistura. Se a gente pensar que ele tem no mínimo 2 componentes, então eu posso falar que o sistema heterogêneo G realmente tem no mínimo 4 componentes. Poderia ter 5, 6, porque eu poderia continuar destilando esse líquido que a gente não sabe. Tá? Então, vamos voltar aqui, né? Então, qual a alternativa correta, gente? Desculpa, falha técnica. Alternativa correta, item B. O sistema heterogêneo G tem no mínimo 4 componentes. Beijinho, gente. Até a próxima.